Você sofre, mas continua. E no fundo, você sabe disso. Não é algo que alguém precisa te explicar. Você sente no seu corpo, na sua mente, na sua energia. Tem dias em que tudo pesa, em que você percebe que aquilo não está te fazendo bem, que não existe paz, que não existe segurança, mas mesmo assim, você fica. E essa é a parte que mais confunde. Porque se dói, por que você não vai embora? Você tenta se convencer de que é amor, que toda relação tem dificuldade, que sentir muito faz parte, que talvez seja só uma fase. Mas no silêncio da sua própria consciência, você sabe que tem algo errado. Porque não é apenas difícil, é desgastante. Não é apenas intenso, é pesado. E ainda assim, você continua. Existe algo muito profundo nisso. Como explorava Fyodor Dostoiévski, o ser humano tem uma tendência estranha de permanecer no sofrimento quando ele já se tornou familiar. Quando a dor deixa de ser um choque e passa a ser um estado conhecido, previsível, quase confortável. E é exatamente isso que acontece. Você se acostuma. Se acostuma com a ausência, com a dúvida, com a instabilidade. Se acostuma a esperar, a aceitar menos, a viver em um espaço onde nunca existe certeza. E com o tempo, aquilo que antes te incomodava profundamente começa a parecer normal. E isso é perigoso. Porque quando a dor vira rotina, você para de questionar, para de reagir, para de buscar algo diferente. Você simplesmente continua, porque já não consegue imaginar outra realidade. Agora pensa nisso com clareza. Muitas vezes você não fica porque está feliz. Você fica porque já investiu demais. Tempo, emoção, energia, expectativas. E sair disso parece perder tudo. Então você permanece, tentando fazer com que esse investimento finalmente valha a pena. Mas ele nunca vale. Porque quanto mais você permanece em algo que te machuca, mais você se distancia de algo que poderia te fazer bem. E isso cria um ciclo silencioso, onde você está sempre esperando que algo mude, enquanto nada realmente muda. Existe também algo ainda mais profundo. Muitas vezes, você não está apenas presa à pessoa. Você está presa à ideia do que aquilo poderia ser. A versão da relação que existe na sua cabeça, não na realidade. E essa ideia te prende. Porque você continua acreditando que, em algum momento, tudo vai se alinhar, que ele vai mudar, que a situação vai evoluir, que finalmente você vai sentir aquilo que sempre esperou sentir. Mas esse momento nunca chega. E enquanto você espera, você sofre. Agora, presta atenção nisso. Sofrer não é prova de amor. Sofrer não significa profundidade. Sofrer não torna a relação mais real. Na verdade, muitas vezes, o sofrimento é um sinal claro de que algo não está funcionando. Mas você ignora isso. Porque sair exige coragem. Exige aceitar que aquilo não era o que você imaginava. Exige abrir mão, recomeçar, enfrentar o vazio. E isso assusta. Então, você escolhe ficar, mesmo sofrendo. E com o tempo, isso começa a te transformar. Você perde sua leveza, sua clareza, sua confiança. Começa a duvidar de si mesma, a aceitar coisas que antes você não aceitaria, a viver em função de algo que não te dá retorno real. E isso te desgasta lentamente. Mas aqui entra a virada. Começar a questionar não o quanto você sente, mas o que você está vivendo. Porque no final, não é sobre intensidade emocional, é sobre qualidade emocional.
Você está em paz? Você se sente segura? Você sente que existe reciprocidade real? Ou você apenas está presa em um ciclo de esperança e frustração? Porque essas respostas mudam tudo. E talvez a maior verdade seja essa: você não fica porque ama demais. Você fica porque não consegue soltar. E isso não é amor, é apego. Mas quando você entende isso, algo começa a mudar. Você começa a perceber que não precisa continuar em algo que te destrói para provar que sente de verdade. Não precisa permanecer na dor para validar a importância daquela relação. E aos poucos, você começa a se libertar. Porque agora, você não está mais apenas sentindo, você está enxergando. E quando você enxerga, você não consegue mais fingir que está tudo bem.